Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e que a sua vida seja selada no perene amor. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje vamos refletir sobre a história de Conceição do Araguaia como portal amazônico. A história de Conceição do Araguaia, desde o século XIX, se apresentou como um portal de entrada para a Amazônia. No primeiro momento, a cidade, conhecida como Santuário da Paz e do Amor, se transformou no centro de evangelização dominicana. Logo em seguida, se apresentou como cerne receptor de migrante para a região sul e sudeste do Pará. Com isso, o município se tornou um entreposto comercial, ou seja, um ponto de passagem e de encontro obrigatório para o sertanejo, o seringueiro, o missionário, o fazendeiro, o vagabundo, o garimpeiro e tantos outros que fizeram parte da formação cultural de um povo que acolhe, de um povo que expande, de um povo que caminha. Assim, o território de Conceição do Araguaia se fez central no processo de recepção de pessoas de todo o mundo, pois conforme afirma Isaú Luz, tudo que ocorria entre o estado do Pará, o norte de Goiás e o sul do Maranhão envolvia a paisagem que formou o espaço municipal de Conceição do Araguaia. Portanto, logo após o marco inicial do povoamento de Conceição do Araguaia, que se deu quando Frei Gil estacionou no local planejado com alguns auxiliares, o local se transformou num epicentro que passou a representar tanto a missão cristã quanto o mercado em expansão. Conforme Ward Schemick, os dominicanos se propuseram a pacificar e aculturar os índios que viviam na bacia do Araguaia. E o loco, a formação, a grandeza, logo em 1904 se manifestou, quando Conceição do Araguaia tornou-se o centro da produção e da comercialização do caucho, ou seja, do látex, durante o primeiro ciclo da borracha. Isso tudo se fazia por meio do rio Araguaia, que era o principal canal de escoamento e de passagem entre o centro-oeste e o norte do Brasil. Segundo informações, o Araguaia, enquanto canal de escoamento, enquanto via de transporte, se fazia sinuoso, grandioso, como nas palavras do senhor Raimundo Chofer, era estrondoso, era extraordinário, mas, por outro lado, era muito perigoso. Era um local onde se transitava mercadores, missionários, militares, expedições diversas se encontravam nesse foco, nesse veio que transportava a riqueza do sul e do sudeste do Pará. Porém, era um lugar marcado também por ladrões, salteadores, ataques indígenas e tantos outros perigos da natureza, como, por exemplo, a própria água, as correntezas, os travessões de pedras. Assim, o Araguaia, mesmo com todos os desafios, ele se torna um meio de transporte de toda a riqueza de Conceição do Araguaia, do sul do Pará e do sudeste do Pará para o mundo. Assim, o local prospera e se torna uma fonte, um motivo de esperança para o migrante no início do século XX. Nesse contexto, o Araguaia, como via, se chegava a vários lugares.
Ou seja, por exemplo, no Pará, por meio do rio Araguaia, se chegava a Marabá e a capital, Belém. A partir do rio Araguaia também se chegava-se ao centro-oeste, principalmente a Leopoldina e Porto Nacional e ao Mato Grosso. Nesse contexto, a cidade de Conceição do Araguaia, desde o final do século XIX, se configurou como portal amazônico para a região sudeste do estado do Pará, quando passou a servir de porta para a conquista do território que vai desde o rio Araguaia até o rio Xingu, onde possibilitou a conquista de locais como Souta, atual Redenção, Campina, atual Pau d'Arco, entroncamento ao atual Xinguara, chegando ao Rio Fresco, muito próximo de São Félix do Xingu. Conforme Almeida, em Conceição do Araguaia tudo se deu de forma muito rápida. Entre 1897, o 14 de abril, quando Frei Gil implantou o povoado, a 1920, o município vai sentir o bom na economia, na sociedade e no processo de estruturação. Assim, logo depois da fundação do povoado, em 14 de abril de 1900, o mesmo se tornou uma freguesia com o nome de Nossa Senhora da Conceição, subordinado naquele momento ao município de São João do Araguaia. Como centro receptor, como portal da Amazônia e pelo progresso da borracha, em 1908 se tornou vila com a mesma denominação, quando foi desmembrado do município de São João do Araguaia. Nesse mesmo contexto, logo em 1910, Conceição do Araguaia se tornou município, cidade-sede, segundo a divisão administrativa do estado do Pará, na condição de cidade. Nesse momento, Conceição se faz grande, se faz mãe, se faz berço e por isso se tornou berço da cultura sul-paraense. Um fato que marcou a história de Conceição como fronte, como portal amazônico, ocorreu em 1908, quando o transporte do látex deixou de ser feito por trilhas, por caminhos, por picadas e passou a ser feito por barcos motorizados, dando uma lógica em todo o processo de exploração. Assim, conforme Ward e Schemick, Conceição tornou-se um polo da produção do látex na região, ligando, como já dissemos, a Marabá, Belém e outras regiões do centro-oeste via barcos motorizados. Era o início dessa tese, ou seja, Conceição como fronte, Conceição como porta da Amazônia, Conceição como portal amazônico. Assim, o município se tornou um importante centro comercial da borracha coletada no sudeste do Pará e partia dali para o mundo. Entre 1920 e 1940, Conceição do Araguaia se estruturou como uma rota e um caminho para diversos locais, tanto da região norte como da região centro-oeste. Todavia, como todo o Brasil vai sentir o impacto em seu desenvolvimento social, político, demográfico, econômico, isso tudo associado à crise mundial. Primeiro, a crise da borracha, é uma crise nossa. Segundo, a crise advinda da Primeira Guerra Mundial, uma crise mundial. E por último, a crise do capitalismo de 1929. Nesse período, mesmo diante da complexidade, a população de Conceição se transformou num local de unidades familiares, o que a sociologia chama de camponização, onde a produção se voltou para a produção familiar com base em roças, criações, pescas, coletas
e muitas vezes voltada apenas para a subsistência. Porém, Conceição não parou. Conceição sentiu o impacto, mas ela vai caminhar. E prova disso foi que nesse momento Conceição recebe mais um elemento que prova que ela é e tem essa vocação de ser o portal da Amazônia. Pois em 1943, numa ação da Igreja e do Estado varguista, vai ser instalado em Conceição o primeiro aeroporto, que tanto serviu para a comunicação do estado do Pará com outras regiões. Segundo os mesmos autores, um casal de americanos que fez uma pesquisa profunda aqui na região sul ou na região amazônica, o George Chemnick, após um período de decadência demográfica, a partir de 1940, a população do sudeste do estado do Pará vai começar a crescer novamente. Com isso, a população teve um aumento significativo, evoluindo de 4.715 habitantes em 1940 para 6.322 habitantes em 1950 e saltando de uma forma extraordinária para 11.283 habitantes em 1960. Um crescimento de mais de 100% em 20 anos. Com o boom da modernização, que concretizou sob a tutela do governo militar, o município deixa a rota do rio e ganha a rota da terra. Enquanto portal da Amazônia vai sentir os efeitos agora da construção da PA 279, que liga Marabá a Xinguara, e da PA 150, que liga Conceição do Araguaia ao Pau d'Arco. Nesse período, Conceição do Araguaia também sentiu os efeitos da construção da BR-153 e principalmente da TO, naquele momento, GO 336, que liga Guaraí a Conceição do Araguaia. Assim, o boom da modernização capitalista, da expansão do capital na região, chega ao Pará via Conceição, a terra do banzeiro e portal amazônico. Enfim, Conceição do Araguaia, ao longo do processo histórico, se tornou uma cidade fundamental para a expansão territorial e o avanço do capital na Amazônia Legal. Além de se tornar um foco demográfico e econômico, de onde brotou vários municípios, se transformou no portal sul-paraense para se chegar à Amazônia. Desse modo, é justa a tese de que Conceição do Araguaia foi e é um local de entreposto comercial e portal amazônico, pois em sua história sempre se beneficiou de caminhos diversos, ou seja, pelo rio ou pela terra. Prova disso que atualmente tem sido portal da Amazônia para a entrada do agronegócio e do turismo na região sudeste do estado do Pará. Vamos que vamos, um joinha e vamos para a crítica. Até mais.